você veio eu fico mais feliz. Me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Olá, graça e paz a você que nos assiste. É uma alegria poder me dirigir a todos os irmãos e irmãs
da igreja em Santana, por meio desse ambiente que Deus tem nos proporcionado para nos reunirmos durante os finais de semana, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que todos nós estamos ficando nas nossas casas, em que a nossa comunidade está de portas fechadas. Nós glorificamos a Deus pela sua vida e já pedimos no início dessa nossa transmissão que você compartilhe esse link com seus amigos, com seus familiares. De repente, a palavra de hoje, os louvores que serão cantados podem ser importantes para a edificação e fortalecimento da vida dessa pessoa. Que Deus nos dê um tempo abençoado e edificante. Eu queria convidar você para a gente orar junto nesse momento, para pedir para que, de fato, esses minutos que nós passaremos juntos aqui durante esse tempo sejam abençoadores para todos nós. Faça o desafio de se desconectar nesse momento de outras coisas e de a gente ficar junto aqui mesmo, gastar esse tempo em adoração a Deus, gastar esse tempo investindo as nossas mentes, a entender aquilo que a palavra de Deus diz pra gente, a buscar o Senhor através da oração. No nome de Jesus, vamos fazer isso juntos para a glória de Deus. Eu queria convidar você nesse momento, junto com a sua família aí, a fechar os seus olhos para que a gente ore a Deus e peça a sua bênção para esse culto no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos mais uma vez de nos reunirmos nesse ambiente. Nós não temos dúvidas de que é um ambiente que o Senhor tem preparado para nós, preparado para a igreja de Santana, e nós pedimos para o Senhor, Deus, usa esse tempo, esses minutos que nós estaremos juntos nesse culto para nos abençoar. Eu suplico para Ti, Deus, os Teus filhos que estão nos assistindo nesse momento, que de fato os louvores que eles irão cantar a Ti nos seus lares, de onde eles estão assistindo e acompanhando esse culto nesse momento, que esses louvores de fato sejam aceitos e cheguem a Ti, Senhor, com aroma suave. Que a palavra que será ministrada, Deus, também de alguma maneira seja entendida e traga edificação e alimento para a vida dos Teus filhos que estão nos acompanhando nessa transmissão. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e pedimos para o Senhor essas bênçãos nesse momento, Pai. Amém. Muito bem, nós vamos agora para um momento de louvores. Eu queria convidar você agora, junto com a sua família, a louvar a Deus juntamente com a gente, louvar a Deus com as canções que serão entoadas nesse nosso culto online. Engrandeça ao Senhor aí junto com a sua família. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel.
o Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Oh, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sim, há motivo sem fim pra cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Sim, há motivo sem fim pra cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao seu falar. Venha a tempestade que vier, bem seguro nele eu posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade, vida, nossa salvação. Sim, há motivo sem fim pra cantar e bem dizer com louvores. Aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao seu falar. Venha a tempestade que vier, bem seguro nele eu posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança.
Amém, glórias a Deus por esse tempo de louvores, por esse tempo de canção e de engrandecimento ao nome dele por meio das músicas. Agora nós vamos refletir alguns instantes na Palavra de Deus. Durante esses meses, nós estamos aqui na IAP em Santana refletindo sobre a primeira carta do apóstolo Paulo à Igreja de Corinto. Essa já é a terceira temporada em que nós estamos refletindo sobre essa carta e expondo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essa série, essa temporada, ela tem como tema bons conselhos e ela começou a exposição da primeira carta aos Coríntios no capítulo 7. Nós já tivemos 2 sermões nessa temporada relacionados aos bons conselhos. No primeiro sermão, com base no capítulo 7, nós falamos algumas questões relacionadas ao casamento, a importância de permanecer casado, e tivemos algumas dicas, orientações a respeito da relação conjugal. Na semana passada, nós tivemos um sermão relacionado à importância do cuidado com o próximo, cuidando uns dos outros, com base no capítulo 8 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. No sermão de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 9 de 1 Coríntios. Esse é o texto base para essa nossa reflexão. E o conselho de hoje, com base no capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, é anuncie o Evangelho. É uma palavra sobre o dever, a responsabilidade que temos de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nesse capítulo, nos primeiros versículos especialmente, é importante tentar aqui fazer uma conexão com aquilo que o apóstolo Paulo vinha falando no capítulo 8. Nós estudamos aqui o capítulo 8 no último sábado, e no último sábado o capítulo 8 trouxe-nos para a gente aqui uma discussão a respeito de alimentos oferecidos aos ídolos. E o apóstolo Paulo termina o capítulo 8, no versículo 13, dizendo que se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Paulo termina o capítulo 8, então, falando sobre o escândalo. Ele havia falado sobre a liberdade que temos em Cristo Jesus, mas a responsabilidade que temos também com relação aos irmãos fracos na fé, com relação àqueles irmãos que podem se escandalizar do nosso procedimento. Aí, de repente, ele começa o capítulo 9 perguntando: não sou eu apóstolo? Porventura eu não sou livre, eu não vi o Senhor Jesus, e ele começa a falar do trabalho dele e da pregação do Evangelho. Na verdade, assim, para não parecer que Paulo está totalmente desconectado, como é que ele muda assim, de um assunto para o outro assim, de maneira tão radical? Você vai perceber, lendo os primeiros versículos do capítulo 9, que o que, na verdade, Paulo está querendo fazer nesses primeiros versículos aqui é mostrar para os cristãos de Corinto que esse princípio que ele havia aplicado em relação às carnes sacrificadas a ídolos, esse princípio de cuidar da consciência do outro, de não trazer escândalo para os mais fracos, ele havia aplicado esse princípio no ministério dele, quando ele esteve entre os coríntios pregando o Evangelho de Jesus. Ele tomou uma atitude, mesmo tendo um direito, ele tomou uma atitude para que as pessoas às quais ele estava pregando o Evangelho não se escandalizassem. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo vai tratar dos temas presentes aqui nos primeiros versículos do capítulo 9, e você vai perceber isso. É uma ilustração desse princípio que ele acabou de anunciar no final do capítulo 8. Mas aí, junto com essa ilustração, obviamente, nós já aprendemos com esse capítulo também, porque aí Paulo já fala bastante coisa sobre a responsabilidade que temos de anunciar o Evangelho de Jesus. Então, pelo menos 4 questões que o apóstolo Paulo apresenta para a gente aqui em relação ao anúncio do Evangelho. Primeiro, Paulo fala sobre o sustento daqueles que anunciam o Evangelho. É isso mesmo, Paulo fala sobre o sustento daqueles que anunciam o Evangelho. Isso está nos 14 primeiros versículos do capítulo 9. É exatamente desse tema que o apóstolo Paulo trata. Ele, de alguma maneira, Paulo tenta provar e mostrar para os irmãos de Corinto que ele, como pregador da palavra, como pregador do Evangelho, ele teria direito de receber
algum tipo de oferta, algum tipo de sustento material dos cristãos de Corinto. Os coríntios, por conta da função do apóstolo Paulo e em razão daquilo que ele fez enquanto esteve em Corinto, ele poderia ter sido pago, ele poderia ter recebido algum tipo de oferta financeira durante o tempo que esteve lá. Mas ele abriu mão desse sustento, ele preferiu, mesmo tendo o direito, ele preferiu não receber esse sustento para que não fosse acusado de ser mercenário, por algumas pessoas, para que não surgisse essa ideia de que ele estava pregando apenas por conta de dinheiro. Ele preferiu abrir mão, por causa do contexto da própria cidade de Corinto, onde tinha muitos mercenários e charlatões, então ele abre mão desse direito para não trazer escândalo enquanto pregava o evangelho. É exatamente esse exemplo dele que ele quer usar para mostrar que ele cumpriu o princípio que ele ensinou no capítulo 8. Mas veja que Paulo faz uma defesa nos 14 primeiros versículos, mostrando o seguinte, que quem prega o evangelho, ele pode ser sustentado pelo evangelho. Então veja, há alguns argumentos de Paulo aqui nesses versículos para provar isso. Então, se você está com a sua Bíblia aberta aí na sua casa, no capítulo 9 de 1 Coríntios, eu queria te convidar a checar agora esse texto. Será muito importante que você cheque esse texto da Escritura Sagrada. É muito importante a gente entender esse tema, porque sobre esse tema, aliás, existe muita controvérsia. De fato, nós temos no nosso tempo muitos charlatões, que se aproveitam da ingenuidade das pessoas, da fé das pessoas, para se enriquecerem à custa do Evangelho. Então, nós vivemos um tempo de muito charlatanismo. Mas o fato de existirem muitos charlatões não significa que aqueles que pregam o Evangelho de maneira responsável, aqueles que de fato foram chamados pelo Senhor Jesus e estão se esforçando para desenvolver o ministério com honestidade, integridade, não possam receber nenhum tipo de sustento da igreja. Então veja o que Paulo diz: não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Paulo, ele está apresentando as suas credenciais de apóstolo aqui. Ele vai fazer isso de maneira muito mais clara em 2 Coríntios, quando acentuou-se uma crítica a ele na igreja de Corinto com relação ao apostolado dele. Parece que nós já temos alguns irmãos questionando a autoridade apostólica de Paulo. Isso vai se intensificar anos depois, quando ele escreve 2 Coríntios. Mas aqui, por conta de repente ter algumas pessoas já questionando, ele apresenta as credenciais e ele diz assim, que o selo do trabalho dele, o que autentica o trabalho dele como apóstolo, é a própria vida dos irmãos de Corinto. Os irmãos, eles creem em Jesus, eles tiveram a vida transformada por meio da pregação do apóstolo Paulo. Então, ele apresenta aqui essas suas credenciais. Aí ele diz assim, a minha defesa perante os que me interpelam é esta. Versículo 4, não temos o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Então, veja o argumento que Paulo coloca para mostrar que ele poderia receber sustento. Ele é um apóstolo, ele tem autoridade apostólica, ele está pregando o evangelho, vidas têm sido transformadas por meio do ministério dele, e ele diz, será que eu não tenho direito de comer e beber? Será que eu não tenho direito de receber nenhum tipo de sustento? Os outros apóstolos do Senhor Jesus Cristo, o que tudo indica, a maioria deles, eles viviam o apostolado de maneira integral, de tempo integral. Eles não tinham uma outra profissão, durante o tempo do desenvolvimento do ministério deles, como o apóstolo Paulo, que em várias cidades que o apóstolo Paulo chegava, ele também fazia tendas. E na maioria dos lugares que ele plantou igrejas, nesse tempo em que ele está plantando a igreja, o sustento dele ele retira desse outro trabalho. Tanto ele como Barnabé fizeram isso. Mas os outros apóstolos, eles vivem o ministério de maneira integral e são subsidiados pela igreja. Paulo diz, será que eu não tenho o mesmo direito que eles? Se eu fosse casado como eles são, e ele cita aqui, por exemplo, Cefas, que é Pedro. Pedro
é casado, isso é muito claro pela Escritura Sagrada, porque o Senhor Jesus curou a sogra de Pedro, nós temos isso registrado nos evangelhos, e Pedro, ele faz viagem com os outros apóstolos, a esposa viaja junto com ele, e tudo isso é subsidiado pela igreja. Será que eu não tenho direito também, como o apóstolo Paulo questiona, ele e Barnabé, de ser sustentado? Ele está querendo tentar mostrar para os cristãos que sim, ele tem direito de ser sustentado. Quando ele fala aqui de não temos o direito de deixar de trabalhar, né, a ideia de ser sustentado pela igreja, né, e viver o ministério de tempo integral. Aí outro argumento que ele apresenta é o argumento da própria experiência humana. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então, se alguém é convocado para lutar numa guerra, é quem está convocando que vai pagar as custas da viagem até a guerra e vai pagar toda a manutenção. Quem planta a vinha vai comer do fruto da vinha, né? Ou vai comer do fruto, ou esse fruto vai ser comercializado e a pessoa vai ter rendimentos a partir dessa vinha que plantou. Enfim, Paulo está usando exemplos aqui da experiência para dizer o seguinte, que como pregador do Evangelho de Jesus Cristo, ele também poderia receber sustento e ofertas da igreja. Aí agora um outro argumento de Paulo é citar a própria lei, citar a própria Escritura. Ele diz assim, porventura falo isso como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com os bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos desse direito sobre vós? Não temos nós em maior medida? Então o apóstolo Paulo, ele cita um texto do Antigo Testamento, que é muito claro, ele faz uma interpretação desse texto, né, que não se pode amordaçar o boi enquanto ele pisa o trigo. Né? O boi está pisando o trigo, né? Seria uma crueldade não deixá-lo comer também de alguma maneira desse cereal. Então ele aplica isso em relação aos pregadores do Evangelho. E é muito interessante, irmãos, esse versículo do Paulo aqui. Se a gente está semeando coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais, isto é, ter algum tipo de sustento por causa desse nosso trabalho. Então Paulo cita inclusive um texto da lei de Deus para mostrar que ele poderia receber sustento. Ele continua, entretanto não usamos desses direitos, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho. Eu tinha direito, todos os argumentos até agora é para mostrar o seguinte, eu como apóstolo tinha o direito de receber sustento da parte da igreja, mas eu não usei desse direito para não criar obstáculo, para não escandalizar. É para não dar o que falar por conta do contexto aí da cidade. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Está citando também aqui lá no Antigo Testamento os sacerdotes que viviam do sustento daquelas ofertas que chegavam até o templo. Né? Eles tinham parte do sacrifício, tinha uma parte do sacrifício que ficava para o sacerdote, inclusive o sacerdote do templo judaico. Além disso, eles também recebiam dos dízimos. Paulo cita esse exemplo também para reforçar a ideia de que ele poderia ter sustento. E por fim, no versículo 14, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Tanto Mateus quanto Lucas, quando Jesus envia os seus discípulos, os dois evangelhos registram uma fala do Senhor. Digno é o obreiro do seu salário. Então Paulo está muito provavelmente se referindo a essa fala do Senhor Jesus Cristo para dizer que o próprio Senhor falou que aqueles que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. Então, em síntese, irmãos, todo esse argumento do apóstolo Paulo é para dizer assim, eu poderia ser sustentado por vocês, mas eu abri mão desse direito para não escandalizar a consciência de algumas pessoas. Nesse trecho, então, Paulo trata a respeito do sustento daqueles que pregam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esse texto deixa claro que não existe nenhum problema em nós termos trabalhadores de tempo integral pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Esse texto, de alguma maneira, deixa claro também a importância da própria igreja cristã contribuir com dízimos, contribuir com ofertas,
de os cristãos generosamente fazerem as suas contribuições para a manutenção da própria igreja e para a manutenção daqueles que pregam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é um erro isso, porque se é verdade que Paulo não recebeu sustento da igreja de Corinto enquanto ele plantava a igreja de Corinto, na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala que quando ele esteve lá entre os coríntios, ele recebeu oferta de outras igrejas. Então, ele não recebeu sustento e oferta de Corinto, mas outras igrejas, as quais Paulo já havia plantado, essas outras igrejas enviaram ofertas e donativos para o apóstolo Paulo. Então, esse texto mostra a importância da contribuição e da generosidade dos cristãos para ajudar esses que dedicam a sua vida integralmente à pregação do Evangelho, para que o Evangelho se espalhe para outros lugares e alcance, como a própria palavra diz, até os confins da terra. Então, não é um erro e não é um pecado a igreja incentivar os cristãos à generosidade e a ofertar, por meio de dízimos e por meio de ofertas. Se é verdade que existem muitas pessoas que estão se enriquecendo à custa do Evangelho, que existem muitos charlatões, muita gente que transformou a igreja em negócio, que abre uma porta de igreja como se estivesse abrindo uma igreja apenas para se enriquecer e para ficar bem. É verdade também que o Evangelho diz que existem pessoas que foram vocacionadas e algumas delas vão trabalhar de maneira integral e não há nenhum problema a igreja levantar contribuições e que essas pessoas que vivem da pregação do Evangelho sejam sustentadas pelo Evangelho. Essa é uma questão que Paulo coloca. Uma outra questão que Paulo coloca aqui sobre a responsabilidade de anunciar o Evangelho é que essa responsabilidade é um dever de todos nós. Paulo fala do sustento dos que pregam o Evangelho e fala do dever que nós temos de pregar o Evangelho. Veja, isso está nos versículos 15 até o versículo 18. Ele diz assim: eu, porém, não tenho me servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Interessante isso aqui, né? Porque Paulo apresenta vários argumentos para dizer que ele poderia receber sustento. E aí, para não parecer, né, para alguns irmãos dizer assim, eu acho que ele está dando algum toque na gente, ele tá dando um toque, ele quer começar a receber sustento. Então, Paulo já deixa claro no versículo 15, olha, eu não escrevi isso dando indireta para vocês que a partir de agora eu quero começar a receber. Não é essa a razão pela qual eu escrevi. Né? Ele só está, de fato, apresentando um direito que ele teria. Por quê? Versículo 16, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispensar o que me está confiada. Nesse caso, qual é meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Então, Paulo deixa muito claro nesse texto aqui que, independente de receber ou não receber para pregar o Evangelho, ele precisa pregar o Evangelho, porque sobre ele está posta esta obrigação, a obrigação de anunciar o Evangelho. E essa obrigação não está posta sobre eles pelo simples fato de ele ser apóstolo. Não, porque essa obrigação é uma obrigação e um dever de todo discípulo do Senhor Jesus Cristo. Jesus, antes de ser ascenso aos céus, ele reuniu os seus discípulos e ele fez o seguinte desafio, chamado para todos os seus discípulos, o seguinte chamamento para todos os seus discípulos. Em Mateus, ele diz, vão por todo mundo, indo por todo mundo, façam discípulos. Em Marcos, ele disse, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós temos duas ordens claras do Senhor Jesus Cristo nessas convocações de Mateus e de Marcos. E há uma ordem clara para que todo discípulo pregue o Evangelho, porque sobre nós está posta essa obrigação. Então, o voluntário, o integral, todo cristão é chamado para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esta obrigação está posta sobre nós e ai de nós se não pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É verdade que existem algumas pessoas que se dedicam integralmente a esse ministério, mas independente de você se dedicar integralmente a esse ministério, todo cristão foi chamado para pregar o Evangelho. Você que me ouve nesse momento,
Você foi chamado para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E como é que você faz isso? Você faz isso compartilhando as boas novas com alguém de maneira, com a sua voz, né, com palavras. Você faz isso com a sua vida, né, vivendo o Evangelho de maneira integral no seu dia a dia. Mas esse é o desafio que a palavra de Deus apresenta para todos nós, o desafio de pregar o Evangelho. Inclusive, nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia e de crise, esse é um desafio que a igreja tem. Como continuar cumprindo essa missão em isolamento social? Muitos de nós estamos saindo bem pouco de nossas casas nesses dias, né? Se não fazemos parte de nenhuma atividade, se não somos profissionais ligados a nenhuma atividade essencial, estamos saindo bem pouco das nossas casas esses dias. Mas ainda assim, durante esse tempo, a gente continua com o desafio de pregar o Evangelho para as pessoas. Então, se você não tem feito isso, quem sabe não é a hora de repente você pegar aí o seu celular e ligar para um familiar teu não crente, ligar para um amigo seu que de repente está precisando de uma palavra encorajadora do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mandar uma mensagem de WhatsApp, compartilhar esse link, o link dessa pregação, para que de repente outras pessoas que estão precisando ouvir o Evangelho de Jesus sejam alcançados por meio dessa mensagem, por meio dos louvores que estão sendo cantados. Nós continuamos com esse desafio de pregar o Evangelho. E ai de nós, como diz o Paulo, se nós não pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pode ser que o nosso galardão diante de Deus diminua, né? Paulo fala de galardão nesse texto aqui do Evangelho. Bom, Paulo também fala a respeito da pregação do Evangelho, ele falou do sustento, ele fala do dever que a gente tem de anunciar o Evangelho, mas ele fala também aqui sobre os métodos que ele utilizava na pregação do Evangelho. Então, Paulo era uma pessoa que tentava se contextualizar na hora de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, toda essa argumentação dele, que ele está fazendo aqui no capítulo 9, diz respeito a esse esforço, né, essa filosofia que Paulo tinha na hora de pregar o Evangelho. Veja o que ele diz no versículo 19 até o versículo 23. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar um cooperador com ele. Observe que Paulo está dizendo nesse texto aqui, não que ele é um pregador camaleão no sentido de adaptar a mensagem do Evangelho ao público que ele está pregando a mensagem do Evangelho. Aqui não se trata de perverter a mensagem, aqui não se trata de perverter o conteúdo do Evangelho. O que Paulo está falando aqui são daquelas questões ligadas à forma, ligadas à metodologia, aquelas questões que não estão ligadas àquilo que é essencial, aquilo que é o cerne do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, essas questões comportamentais que não afetam a substância, a mensagem do Evangelho, Paulo estava disposto a, de repente, negociar essas questões para poder pregar, para que o Evangelho fosse compreendido e aceito, né, por essas pessoas. Ele cita aqui judeus e gentios. Basicamente, uma questão que era motivo de tensão e briga entre judeus e gentios eram questões ligadas à lei. Mas Paulo foi um apóstolo chamado para pregar os gentios. Mas todo lugar que ele chegava, ele procurava primeiro uma sinagoga judaica para começar a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele, como judeu, aquilo que não feria o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mesmo não estando mais debaixo da lei, ele usa essa expressão, ele se fazia como se estivesse debaixo da lei de Deus. Inclusive nós temos lá no próprio livro de Atos, Paulo indo até o templo em Jerusalém para cumprir um voto de nazereado, depois de ele ter feito as 3 viagens
missionárias. Então Paulo, de alguma maneira, ele segue um ou outro costume judaico, né, para poder ser ouvido pelos judeus e conseguir pregar o evangelho para eles e apresentar o Senhor Jesus Cristo para eles. Se não é uma questão que fere o evangelho, Paulo não tem problema de fazer isso. Estar debaixo da lei aqui, isso é importante dizer também, essa expressão, né, nas cartas do apóstolo Paulo diz respeito a duas coisas. Estar debaixo da lei significa estar debaixo de todas as regulamentações, todos os aspectos da lei, né, moral, cerimonial e civil. Então Paulo sabe que nenhum cristão está debaixo da lei nesse sentido, porque para nós, na cruz de Cristo, as leis cerimoniais e rituais foram cravadas, assim como as leis civis, elas diziam respeito simplesmente à sociedade judaica. E estar debaixo da lei também, nos escritos paulinos, diz respeito a tentar obter a salvação por meio da obediência da lei. Então nós não estamos debaixo da lei nesse sentido. Mas veja, quando ele fala para os gentios, Paulo diz que ele também não está sem lei. Ele está de acordo com a lei de Cristo. E o que é a lei de Cristo? O Senhor Jesus resumiu muito bem a lei quando ele falou sobre amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É um resumo da lei moral, um resumo do decálogo. O Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu perfeitamente todas as ordenanças da lei e nós temos também aí o dever de seguir as orientações da lei de Deus, especialmente os 10 mandamentos e aquilo que o Senhor Jesus ensinou para a gente. Então, Paulo, em nenhum momento ele está tentando negociar a mensagem do Evangelho. Paulo está disposto a negociar formas. Se essas formas de anunciar o Evangelho não ferem nenhum princípio da mensagem do Evangelho, ele está disposto a fazer isso para conseguir alcançar o maior número de pessoas possíveis. Se para pregar em determinado lugar, Paulo tem que tirar a gravata, se é que eles utilizavam, né? Se é que eles usavam gravata naquela época, né? Não usavam gravata, né? Isso é uma coisa nova. Mas se fosse preciso tirar, né, para ser mais bem aceito a pregação para determinado grupo, Paulo não teria nenhum problema em tirar a gravata, tirar qualquer outra peça do acessório, desde que isso não fira a mensagem do Evangelho de Jesus. Ele não tem problema em conversar, de alguma maneira, negociar formas. Ele diz isso de maneira muito clara aqui nesse texto de 1 Coríntios capítulo 9. Então Paulo também fala sobre o método de anunciar o Evangelho de Jesus. E por fim, Paulo fala sobre a coerência daquele que anuncia o Evangelho. Estão nos versículos finais aqui, versículo 24 até o versículo 27 do capítulo 9. Então veja o que Paulo diz aqui. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, Paulo usa nesses versículos finais algumas metáforas extraídas dos Jogos Olímpicos da época dele, algumas metáforas extraídas do esporte da época dele. Qual que é a ideia de Paulo nesse trecho final? Paulo está tentando mostrar o seguinte, que toda essa filosofia que ele usa na pregação do Evangelho, todos os comportamentos que ele utiliza na pregação do Evangelho, ele faz tudo isso porque ele está tentando ser coerente com a palavra de Deus e com aquilo que ele prega. Ele apresenta aqui a vida cristã como uma corrida e ele diz que está se esforçando nessa corrida e todos os cristãos devem se esforçar nessa corrida para receber o prêmio no final. A diferença é que na corrida que Paulo usa como exemplo aqui, nas corridas esportivas da época, só um levava o prêmio. E no que diz respeito à vida cristã, se a gente todos os cristãos salvos em Cristo Jesus levarão esse prêmio lá no final. Mas tudo isso que Paulo faz, né, todo atleta, né, quando ia para qualquer uma dessas competições aqui, ele usa a figura do boxe aqui também, quando ele fala de desferir socos no ar, todos esses atletas aqui, de alguma maneira, eles tinham que conviver com privações.
Todo atleta convive com privações para poder manter a performance, para poder competir em alto nível, né, em qualquer uma dessas competições. Então, ele é vencedor na corrida, mas ele tem que abrir mão de algumas coisas. E Paulo, ele mostrou aqui no capítulo 9 todo que ele abriu mão de alguns direitos, ele abriu mão de algumas coisas que ele até tinha direito para continuar pregando o Evangelho. E tudo isso que ele está fazendo na vida cristã, ele está fazendo porque ele está pensando na coroa final, ele está pensando no prêmio final, ele está pensando na salvação de almas, na salvação de pessoas por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui também nos últimos versículos que ele faz tudo isso, ele se esforça, né, para ter o corpo dele, a vida dele sobre domínio. Para quê? Tendo pregado a outros, ele não venha a ser desqualificado. Ele diz também nesse texto aqui que essa mensagem que ele está pregando, o evangelho que ele está anunciando para as pessoas, é um evangelho que ele tenta viver. Ele prega para outros, mas essa mensagem que ele leva para outras pessoas é uma mensagem para ele também. E ele se esforça para viver isso que ele prega. Ele está concentrado para que ele mesmo não seja desqualificado no final. Obviamente, Paulo não está falando aqui, irmãos e irmãs, de perder a salvação. A salvação nós recebemos pela graça do Senhor Jesus Cristo e com base no nosso esforço, na caminhada da santificação, na caminhada da vida cristã, no final dos tempos, quando o Senhor Jesus Cristo se apresentar para premiar e para recompensar todos os salvos e galardoar todos os salvos, nós receberemos galardões. Paulo já falou disso aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, né? Os irmãos que estão acompanhando a série desde o início, Paulo já falou sobre isso no capítulo 3 de 1 aos Coríntios. Então, quando ele fala aqui de ser desqualificado, ele está falando do galardão, de repente diminuir o prêmio dele no final das contas. Mas veja que há um claro interesse do apóstolo, como pregador do Evangelho, de viver aquilo que ele está pregando. Esse é o nosso desafio. Nós temos o dever de pregar o Evangelho. Nós temos o dever de pensar nos melhores métodos na pregação do Evangelho. Nós temos o dever de contribuir para a pregação do Evangelho, para o sustento daqueles que pregam o Evangelho, para o sustento da obra de Deus, para a expansão do reino de Deus. Mas nós temos o dever também de ser coerentes. Se a gente prega o Evangelho, se a gente prega uma mensagem de libertação que restaura vidas, nós precisamos viver de acordo com essa mensagem que nós pregamos. Essa é a coerência do pregador do Evangelho, a coerência daquele que anuncia as verdades do Evangelho. Então eu desafio você a se esforçar para viver a palavra de Deus, para viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e correr essa maratona, essa corrida com dedicação, correr com meta. Paulo diz, eu não corro sem alvo, eu tenho uma meta definida, eu não estou lutando como que dando socos no ar. Ele está pensando aqui numa luta entre duas pessoas, né? Um esporte que havia na época, como o boxe, por exemplo. Então, se um oponente dá um soco no ar, obviamente, até ele se recuperar, ele pode receber um golpe. Paulo diz, eu não estou lutando como que dando socos no ar. Eu tenho meta, eu tenho objetivo, eu quero vencer essa corrida. Que esse seja o nosso objetivo também, que a gente se esforce para pregar o Evangelho e para viver essa palavra, porque nós estamos nessa corrida, nós estamos nessa caminhada, nós estamos nessa luta. Todas essas metáforas aqui são metáforas da vida cristã. E no final das contas, nós receberemos uma coroa também. Aqui Paulo fala que a coroa que os atletas recebem é uma coroa corruptível. Era uma coroa feita de flores, era uma coroa feita de louros. Essa coroa, irmãos e irmãs, logo murchava. Essa coroa era só ele de pendurar em algum lugar, na sua casa. Com poucos dias essas folhas estavam secas. Mas eles se esforçavam, eles se privavam de uma porção de coisas pela glória momentânea de ter aquela coroa sobre a sua cabeça e receber aplausos dos outros. Mas era uma glória momentânea, porque tempos depois, quando viesse o próximo jogo olímpico, os Jogos Olímpicos, e uma outra pessoa vencesse aquela competição, era um outro que seria aplaudido naquela competição. No que diz respeito à vida cristã, a Bíblia Sagrada diz que nós receberemos uma coroa, mas uma coroa incorruptível. Obviamente, Paulo não está falando aqui de coroa em termos literais. Não é que quando Jesus voltar, todos nós receberemos uma coroa, literalmente falando. Paulo está falando do prêmio que nós receberemos por ocasião do retorno do Senhor Jesus, de todas as bênçãos ligadas à salvação.
tudo aquilo que Deus tem prometido para aqueles que o seguem, para aqueles que um dia elegeram Cristo como Senhor de suas vidas. Nós receberemos esse prêmio, esse galardão, essa satisfação verdadeira, essa vida com significado. E isso é perene, porque o que a gente recebe do Senhor é incorruptível. Incorruptível. Então se esforce para ser coerente também enquanto você prega o Evangelho de Jesus Cristo. Esses são os conselhos da Palavra de Deus para a gente hoje, com base em 1 Coríntios, capítulo 9. O conselho geral é: anuncie o Evangelho. Anuncie o Evangelho. Contribua para o anúncio do Evangelho. Não se esqueça que esse é um dever de nós cristãos, inclusive nesse tempo de quarentena. Se esforce para pregar o Evangelho de maneira clara, né? Cuide dos métodos na pregação do Evangelho e seja coerente enquanto você prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu queria orar com você nesse momento. Eu queria pedir a bênção de Deus para a sua vida nesse momento. Eu queria pedir para o Senhor que Ele de alguma maneira usasse esse texto da Palavra de Deus para transformar ainda mais o nosso coração e nos ajudasse a cumprir aquilo que a Palavra de Deus diz para a gente. Você pode fechar os seus olhos nesse momento, aí junto com a sua família, e separar esse tempo de oração. Vamos falar com o Senhor, no nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos por esse tempo em que nós refletimos a Tua Palavra. Te agradeço pela carta que um dia o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever para os irmãos lá de Corinto. Foi ideia Tua, Senhor. Paulo foi usado pelo Senhor para escrever essa carta. E nós te louvamos porque essa carta tem trazido inúmeras orientações para o Teu povo, inúmeras orientações para os cristãos ao longo dos tempos, Deus, e tem falado a nós, especialmente, da Igreja em Santana durante esses últimos meses. Nós acreditamos nisso. O Evangelho tem falado com a gente, tem nos ajudado e transformado a nossa vida. Especialmente hoje, o capítulo 9 nos desafiou a anunciar o Evangelho. O capítulo 9 nos mostrou sobre a responsabilidade que temos de contribuir com a pregação do Evangelho. O capítulo 9 mostrou para a gente sobre o dever que temos de anunciar o Evangelho. Sobre nós está imposta essa obrigação. Nós somos despenseiros da Palavra de Deus. O capítulo 9 mostrou para a gente sobre o desafio que temos também, enquanto anunciamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de pensarmos corretamente nas formas e nos métodos do anúncio do Evangelho, para que o maior número de pessoas sejam salvos. Senhor, ajuda a gente a detectar qualquer tipo de empecilho, qualquer tipo de forma equivocada que nós estamos utilizando na pregação do Evangelho, que ao invés de aproximar, está afastando as pessoas. Ajuda-nos, Deus, para que a gente tire da frente da pregação do Evangelho todos esses empecilhos, essas coisas que são periféricas à fé, essas coisas que não afetam a substância, a essência da mensagem do Evangelho. Ajuda-nos a entender e a detectar isso, Senhor. E ajuda-nos também a ter coerência, que a gente consiga viver aquilo que a gente prega. No nome de Jesus, meu Deus, que a gente consiga viver aquilo que a gente prega nessa corrida chamada vida cristã, nessa luta chamada vida cristã. Ajuda-nos, Senhor, a sermos coerentes e a insistirmos até o fim para recebermos do Senhor a coroa incorruptível, o prêmio da nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Nós te pedimos isso para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder,
ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Bom, irmãos, nós chegamos então a uma parte importante também da nossa celebração. Quando estamos reunidos como igreja, uma parte da adoração diz respeito à entrega de dízimos e à oferta, ao momento da generosidade. Nós também adoramos a Deus quando nós contribuímos de alguma maneira. E mesmo nesse período em que a igreja está de portas fechadas, nós gostaríamos de desafiar você e de convidar você a continuar sendo fiel a Deus na devolução dos seus dízimos e a continuar sendo generoso na entrega das ofertas. O número da conta da igreja está aparecendo aqui nesse vídeo. Você pode transferir valores para essa conta. Se você preferir também, você pode fazer a sua oferta ou seu dízimo por meio de um aplicativo que a igreja disponibiliza para os irmãos. Aqui no QR Code também, que está aparecendo aqui no rodapé desse vídeo, você pode posicionar o seu celular nesse QR Code, você vai ser direcionado a essa página para fazer uma contribuição virtual. Não deixe de contribuir. Você que nos assiste, que de repente não faz parte da comunidade cristã na IAP em Santana, esse é um convite que a gente faz para os membros da igreja, para aqueles que são salvos em Cristo Jesus e que têm esse costume de participar da generosidade. Se você desejar fazer algum tipo de contribuição, fique à vontade, mas não se sinta constrangido a fazê-lo. Não se sinta constrangido a fazê-lo. Nesse momento eu queria orar por você, orar por esse momento de contribuição, colocar a sua vida diante de Deus, colocar a sua família diante de Deus e pedir que Deus continue sustentando e abençoando a sua casa. Vamos orar também no nome de Jesus para essa razão. Senhor, eu glorifico o Teu nome pela vida dos Teus filhos, pelo sustento que o Senhor tem dado a cada um dos Teus filhos, Pai. O Senhor sabe as dificuldades que cada um está vivendo agora nesse período de isolamento social, nesse período de pandemia, Senhor. Infelizmente, tudo isso tem mexido também com as questões financeiras e econômicas das famílias, de muitas famílias. E pode ser que tenha alguma família, Deus, me ouvindo nesse momento, que teve a sua renda afetada por conta dessa pandemia. Pode ser que tenha muito filho seu, filha sua nesse momento, Deus, preocupado com essas questões financeiras. Eu quero suplicar para Ti, Deus, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa abençoá-los, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa dar conforto para esse Teu filho e essa Tua filha nesse momento de incerteza. No nome de Cristo, dê o escape, dê a provisão. Eu peço isso para o Senhor, meu Deus, para a glória e para a honra do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Foi muito bom ter estado com vocês durante esse período, que o Senhor possa continuar nos abençoando, que o Senhor possa continuar derramando graça sobre a nossa vida e sobre as nossas famílias,
estaremos juntos, né, logo mais no próximo culto online. Continue acompanhando as mídias sociais da nossa igreja, as chamadas para os cultos, né, para os projetos que a gente tem apresentado durante esse período. Que Deus abençoe, tenha um bom sábado, no nome do Senhor Jesus Cristo.